Boa noite aí, alunos do sétimo ano A. Hoje vamos retratar sobre a vacina, um tema tão polêmico, muitas pessoas não acreditam, mas eu trago aqui que é graças às vacinas que estamos sobrevivendo próximo aí dos 100 anos de idade. Né? Então, graças à vacina, a água tratada, o esgoto, né? Coleta de esgoto longe das nossas residências, tratando ele e devolvendo aos corpos d'água, e também água tratada, né, e o uso de calçado. Mas um dos principais é a vacina, que a gente vai comentar hoje, tão debatido, várias pessoas extremistas contra a vacina, né, vários movimentos aí contra a vacina, mas eu sou um grande defensor aí a favor das vacinas. Então, quais são os conteúdos aqui que eu gostaria de trabalhar? O principal é a importância da vacinação, principalmente agora que estamos prestes já está em fase final do desenvolvimento da vacina contra o Covid, então que todas as pessoas sejam imunizadas e que não tenha receio e nem preconceito contra a vacina, que a vacina faz a gente sobreviver por mais tempo aqui na Terra. Então, as habilidades seriam identificar e explicar as formas pelas quais o sangue se relaciona às defesas corporais internas do organismo, dar um pouquinho de conceito de imunização ativa e passiva, né? A gente vai falar um pouquinho disso, eu acabei não colocando aqui. E também falar, né, o reconhecimento e a importância da vacinação na população humana. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de imunização natural e imunização artificial. Imunização natural, um conceito bem tranquilo, é a imunidade que é passada da mãe para o filho no feto ou na amamentação, e a artificial é que é produzida ela é produzida artificialmente por vacinas ou até mesmo por outros animais, e aí a gente retira esse plasma desse outro animal, né, esses anticorpos prontos, e aplica em nós. Um exemplo, a picada de cobras, né, utilizado o cavalo para a produção de anticorpos. Então, aqui, pessoal, tipos de imunização, né? A imunidade passiva natural pode ocorrer na vida natural, deixa eu pegar aqui o vermelhinho, ó, na via natural por passagem de anticorpos da mãe, então aqui ó, passagem de anticorpos da mãe para o filho pela placenta. Então esse aqui é um tipo de imunidade passiva natural. Temos também os anticorpos presentes na onde? No leite materno. Então esse leite materno na amamentação tem anticorpos. E isso que é interessante, né? Cada criança vai crescendo, a mãe vai mudando esses anticorpos, vai mudando essas vitaminas, esses sais minerais para o bebê. Então isso é muito interessante aí, uma imunização passiva natural. A imunização passiva artificial, o nome já fala, né? Que ela é artificial, contém plasma sanguíneo com anticorpos de um ser vivo que já teve essa doença. Então, olha que interessante, que definição aqui, ó. Anticorpo homólogo, homo igual, e anticorpo heterólogo, quer dizer que de hétero diferente. Então aqui, pessoal, o homólogo, a imunoglobulina antitetânica do sangue humano, produz anticorpos, e esses anticorpos vai prevenir o tétano no indivíduo. Vou dar um exemplo mais simples, né? O vírus da influenza, eu atenuo ele, aplico na pessoa, essa pessoa vai criar esses anticorpos homólogos, né? Muito semelhantes ao antígeno que foi produzido da influenza, e aí ele está preparado caso venha o vírus da influenza. Anticorpos heterólogos é um exemplo aqui, é o soro antiofídico, é o soro da cobra. Eu aplico o veneno da cobra atenuado no cavalo. Então aqui, ó, atenuado no cavalo. E esse cavalo vai produzir anticorpos
o cavalo, ó, ele vai produzir anticorpos. E esses anticorpos eu vou filtrar eles, né? Vou preparar eles e aí eu posso levar para os humanos. Porque não dá tempo da gente produzir grande quantidade de anticorpos quando é picado por uma cascavel. Então, por isso que a gente utiliza anticorpos de outros animais. Então, aqui, ó, antiofídico é de cobras, né? Antiescorpiônico de escorpiões, né? E antirrábico. Acho que antirrábico é de aranha. Depois eu vou confirmar. Então, a imunidade ativa artificial, ativação dos linfócitos B por contato de antígenos presentes na vacina. Então, aqui, ó, dos linfócitos B, né, ativação de linfócitos B, contato com antígenos presentes na vacina. Então, aqui, ó, pessoal, o uso de vacinas é o exemplo de imunidade ativa artificial, né? Imunidade ativa artificial porque você está produzindo os anticorpos. Se fosse o cavalo, imunidade passiva, né? Então é um animal que está produzindo para você. Então quando você produz, é imunidade ativa. Então aqui um exemplo, né? A vacinação. Aí a vacina da gripe, BCG, então todas são imunidades ativas artificiais. Então aqui, pessoal, uma imunidade ativa natural, né? A infecção de um agente patogênico com ativação dos linfócitos B. O indivíduo entra em contato com o antígeno ao longo da vida. Um exemplo aqui, ó, é a catapora. Então, a pessoa que pega a catapora, ela vai ter a produção de anticorpos, vai ter a resposta imunológica para o resto da vida, então ela não vai ter mais catapora. Eu sei que agora no calendário das crianças tem vacina para catapora. Então, pessoal, vacinas. As vacinas contêm versões, olha aqui que interessante, ó, versões mortas, enfraquecidas de vírus e bactérias. Na do Covid tem até fragmentos do DNA, fragmentos de estrutura do vírus, tá? Elas preparam seu organismo para lutar contra as doenças. Quando a vacina entra no seu corpo, você passa a produzir o quê? Os anticorpos. A vacina, o micro-organismo que foi atenuado, né, que foi morto, foi enfraquecido, a gente chama de antígeno. E no corpo, quem vai responder contra o antígeno é o anticorpo. Então, aqui ele falou, são os anticorpos. A gente passa a produzir anticorpos através de quem? Dos antígenos. Os antígenos induzem o nosso sangue a produzir anticorpos. Uma vez que os anticorpos são produzidos em resposta à vacina, eles se tornam parte permanente do sistema imune do organismo. A memória imunológica tem duração maior para algumas vacinas do que para outras. Algumas vezes a revacinação é necessária para manter a proteção. Então, pessoal, antes de começar aqui, ó, então existem pessoas que têm que ter a dose de reforço. Então, o meu sistema imunológico, olha aqui, eu aplico a primeira vacina, aqui é a resposta do meu sistema imunológico, aqui no eixo Y, e aí passa um certo tempo, eu venho com a segunda dose, é a dose de reforço, que o sistema imunológico produza mais anticorpos, e com isso a imunidade dele fica mais forte, né? Fica mais consistente, caso venha ser acometido pela enfermidade. Então, por isso, tem alguns tipos de vacina que necessita de 2 doses. Geralmente, elas são espaçadas, né, num período de tempo. Então, você toma a primeira, aí você tem essa resposta imunológica, né? Depois você toma a segunda, seu sistema imunológico vai estar já bem familiarizado com esse antígeno. Tudo bem? Então, pessoal, no início do século XVIII, a varíola era uma doença que causava a morte de muitos indivíduos.
Muitas crianças nem chegavam a atingir a fase, olha aqui, adulto, morria já quando criança. O médico inglês Edward Jenner, após inúmeras observações, percebeu que indivíduos saudáveis que recebiam por via cutânea o líquido oriundo do ferimento de doenças de indivíduos adoecidos estavam imunes à varíola. Interessante, né? Ele começou a observar ali e foi um dos que descobriram a vacina, né? Atualmente a varíola é considerada uma doença erradicada através do quê? Através da vacina, da imunização ativa do nosso sistema imunológico através do sangue, através dos linfócitos B. Tudo bem? Por isso aí a importância, pessoal, de quem? Das vacinas. A vacina ela é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, pessoal, aqui só uma curiosidade, né? Tipos de vacinas, eu tenho as atenuadas e as inativas. Então, as atenuadas quer dizer que é enfraquecidas, um sinônimo. Promove a proteção mais completa e duradoura com menor número de doses. São atenuados os agentes infecciosos em laboratório até o ponto que continuam vivos, ó, e capazes de se reproduzirem, mas que não possam causar doenças graves. Isso aqui é muito importante, ó, que não vai causar doenças graves no indivíduo. Ela é atenuada, ele já foi desprovido de várias coisas, ele está bem fraquinho e aí é aplicada na pessoa. Então, olha aqui, sua presença é suficiente para fazer que o sistema imunológico produza quem? A gente já comentou, né? Produz os anticorpos para combater as doenças no futuro. Então, isso aqui são doenças, vacinas atenuadas. Vamos para o nosso segundo aqui, as vacinas inativas. O vírus ou bactéria são completamente, olha aqui pessoal, completamente mortos. Utilizam-se formaldeído. Os pedaços mortos do micro-organismo que causam a doença são colocados na vacina. E aí, como os antígenos estão mortos, olha aqui o conceito de antígeno, ó, estão mortos, a imunidade tem menor duração. Estão sendo necessários várias doses de vacinas inativas. Não causa, olha aqui, isso aqui é importante, não causa qualquer sintoma relacionado à doença. Esse aqui é o que eu falei do exemplo lá atrás, das inativas, é o que eu tenho a primeira dose e depois eu faço a dose de reforço, o sistema imunológico já reconhece a dose de reforço para aumentar, né, a sensibilidade do nosso sistema imunológico. Você já parou para pensar em qual... Deixa eu pegar aqui a canetinha de novo. Você já parou para pensar em qual é a importância da vacinação para a saúde pública? Isso que é importante, né? A partir do que foi estudado sob a orientação do seu professor, elabore argumentos que defendam seu posicionamento sobre a importância da vacina para a saúde pública. Então, pessoal, vocês vão ter que argumentar através de um texto para mim qual que é a importância da vacinação como um todo. Então, para organizar seus argumentos, procure refletir sobre a viabilidade da vacinação, a sua contribuição para a manutenção da saúde individual e coletiva. Deixa eu ver mais aqui, deixa eu apagar aqui, ó, ficou em cima, né? A importância do conhecimento científico para a sociedade, diferenças entre fato e opinião, a vinculação de informações corretas e fundamentadas cientificamente. Nessa discussão, vocês podem usar a vacinação contra HPV como tema. O texto a seguir apresenta algumas informações, mas você pode aprofundar no assunto com informações disponíveis no site do Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo ou na Secretaria de Saúde do seu município.